Oi, oi, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa quarta live do Vetflix. E nessa live nós vamos falar sobre técnicas que a gente pode utilizar nas vendas, né? Técnicas para turbinar as vendas da nossa clínica veterinária. Sejam muito bem-vindos. Esse é o quarto episódio do Vetflix, Clínica Veterinária Lucrativa. E é para você, médico veterinário e dono de clínica veterinária, maratonar, tá? Então não sai dessa live, fica comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que você vai ter vários insights. Essa live, particularmente, eu acho que é uma das que eu mais vou gostar de fazer, tá? Por quê? Porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é vender. Eu adoro vender. Eu amo esse tema porque eu gosto, desde que eu me entendo por gente, eu vendo, tá? Gosto muito mesmo. E eu sou uma ótima vendedora, acho que está no meu DNA. Eu venho de uma família de vendedores, de comerciantes, e eu acho que essa é uma competência, uma habilidade que eu tenho, e com o tempo eu fui aprimorando, né? Eu fui desenvolvendo mais, fui aplicando técnicas, fui aprendendo novas técnicas, enfim. E para mim é uma evolução. Assim como o celular evolui, um celular que funcionava há 10 anos atrás, hoje ele não comporta novos aplicativos, não tem tantas funcionalidades. Assim a gente vende no início empiricamente e quando a gente vai associando a técnicas baseadas em ciência, estudos, enfim, a gente vai lapidando nessa habilidade que nós temos. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que já nascem com essa facilidade de vender. O que não quer dizer que se você não gosta de vender, se você tem alguma dificuldade com vendas, você não possa desenvolver, tá? Essa habilidade. Nada disso. Essa live aqui é para todo mundo, para quem gosta de vender e para quem não gosta, mas precisa, tá? Porque as vendas é o pulmão de uma empresa, né? É ela que garante toda a operação. E afinal, vendas é o que faz a roda girar em qualquer empresa, né? Então a gente tem que estar muito atento para isso. E boa noite novamente, todos os veterinários, médicos veterinários. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Donos de clínica também, empresários, né? Como eu venho falando muito aqui. Quem ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Ativa as notificações, ativa o sininho aqui, é muito importante para que o YouTube reconheça como um conteúdo relevante e entregue para mais colegas, né? E para que a gente possa mudar a realidade da nossa área de atuação. Se você também não me segue no Instagram, já vai lá, corre lá e segue o meu conteúdo, o meu perfil no Instagram também, tá? E eu também sempre venho falando aqui que eu quero ouvir de vocês temas, né, que vocês queiram ouvir e ver aqui. Vendas é um tema que eu sei que é uma dificuldade de muita gente. Então eu decidi trazer esse tema, eu acho muito importante, mas eu também quero saber de vocês quais são os temas que vocês querem ver eu falando aqui. Lembrando que a gente vai estar sempre abordando no Netflix temas sobre gestão, liderança, marketing e vendas. Então, tudo inerente a esses 4 pilares, vocês podem me mandar que eu vou desenrolar aqui, tá bom? Para vocês. E eu vou falar mais uma vez aqui, eu vou honrar o ativo mais importante de vocês, que é o tempo. Eu vou trazer muito conhecimento aqui, não vai ter enrolação, vai ser direto ao ponto, tá? Numa linguagem muito simples e bem direcionada para esse ramo de atuação nossa. Agora eu preciso que vocês se comprometam, tá? Não é mágica. Eu tracei um método, eu tenho um modelo de negócio, mas eu preciso que vocês se comprometam a ficar aqui até o final, tá? Porque, às vezes, o insight que você precisa tá lá nas conclusões, ou tá no meio da live. Então, fiquem até o final, que eu tenho certeza que vocês vão adorar essa live, tá? Então, vamos direto ao ponto. Esse é o Vetflix, da Clínica Veterinária Lucrativa. Estamos no nosso quarto episódio e eu vou falar sobre assuntos que vai levar você a ter uma clínica veterinária de sucesso e lucrativa, né? Que é o que todo mundo quer. Então, esse é o nosso quarto vídeo, é a quarta live. Tô aqui na clínica. Em alguns momentos eu vou fazer a live lá da minha casa, mas nesse episódio eu tô aqui na clínica. E, enfim, é isso. Quero trazer muito conhecimento para os veterinários e empresários, né, donos de clínica veterinária, para que vocês possam aplicar com a equipe de vocês, na empresa de vocês, para turbinar as vendas, tá? Então vamos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Anne Rafaele, médica veterinária, gestora da Clínica Pro Bicho.
trabalho desde os meus 12 anos, 10 anos com vendas, desde pequenininha, meus pais me colocavam, né, para trabalhar essa habilidade de vender, de convencer outras pessoas a comprarem. E eu fui criada dessa forma, eu e meu irmão. E aí eu acho que isso facilitou muito algumas coisas para a gente, porque realmente a gente foi desenvolvendo essa habilidade de se comunicar, de saber vender. E todo profissional hoje sabe que não só tem que vender o seu produto, serviço, como também tem que se vender, né? Então acho que isso foi muito importante. Eu sou empresária há 14 anos, também sou formada em medicina veterinária há 14 anos. Tenho hoje, comecei do zero, uma clínica veterinária. Hoje eu tenho uma clínica veterinária 24 horas, que atende toda uma região. Também sou sócia de uma loja agropecuária, né, uma loja de produtos pet agropecuária, e tenho uma unidade móvel de esterilização animal. E o que mais? E sou coach corporativo sistêmica e de encantamento de clientes. Então, eu vou estar sempre trazendo para vocês aqui também algumas coisas inerentes ao encantamento de clientes, porque é um dos nossos ativos mais importantes dentro de uma empresa, né? Que são nossos clientes. Então vamos lá. E acumulei ao longo desses 14 anos de experiência muito conhecimento, uma bagagem muito grande. Desenhei o meu modelo de negócio e através de vivências e de muito estudo, cursos, enfim, e compilei tudo e vou estar aqui entregando para vocês muito conteúdo de qualidade, tá? E o tema desse episódio, para começar o nosso trabalho aqui, é falar sobre técnicas para turbinar as vendas de vocês, tá? Então eu quero entregar o máximo de conhecimento aqui, quero, sabe assim, bombar, quero que vocês bombem nas vendas, tá bom? Aí na clínica veterinária de vocês. E eu vou trazer aqui alguns conceitos e técnicas para que vocês possam aplicar e também facilitar o treinamento da equipe de vocês, que é muito importante. Não adianta a gente adquirir conhecimento e não passar para a nossa equipe, né? Então, isso aí é uma dica de ouro. Compartilhem o que vocês aprenderem aqui com a equipe de vocês, tá? E outra coisa, bom atendimento é obrigação. Eu não vou falar aqui, é porque tem que ter um atendimento de excelência. Isso aí todo mundo já sabe. Isso é obrigação, tá? Eu vou trazer técnicas aqui para que vocês se tornem mais magnéticos para as vendas, tá bom? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui é que todos nós somos vendedores. Todos, todo mundo é vendedor. Anne, mas eu não sou vendedora, eu não trabalho com vendas. Todo mundo em algum momento da vida vai ter que vender alguma coisa. Um exemplo que eu gosto de usar. Para você casar, se você é casado, você teve que vender a ideia de quem você é para alguém. E você também comprou a ideia. Eu comprei a ideia do meu marido e eu vendi a ideia dessa Anne para o meu marido. A gente tem que vender o tempo inteiro. Seja vender uma ideia para um amigo da gente, seja vender uma opinião para um filho, para os pais, seja vender o nosso negócio, o nosso sonho de negócio para os nossos familiares, enfim. A gente é vendedor, gente, nato, todo mundo. E todos nós somos vendedores, independente do que a pessoa faça na vida, a gente vai ter que vender em algum momento, tá? Não só um produto ou um serviço. E eu queria muito desmistificar uma coisa, um pensamento que muitas pessoas têm sobre vendedores. Muitas pessoas pensam que vender é empurrar, é fazer com que o outro compre algo que não é útil, tá? E a gente precisa ressignificar isso também. Antes de começar essa live, todos nós precisamos vender alguma coisa e muitos trabalham com isso, ganham a vida com isso. E o vender não é empurrar. O vender não é você convencer uma pessoa a comprar algo que ela não precise. Isso aqui a gente realmente precisa desmistificar, desconstruir essa ideia na cabeça da gente. Da gente não, né? De muitas pessoas, porque é uma crença limitante de muitas pessoas. O que mais que eu ia falar com vocês? Outra coisa, eu acho que o problema da venda não é na venda mesmo, né? No ato de vender. O problema é que muitas pessoas pensam dessa forma relacionada a uma venda, é porque tem a ideia que o vendedor ele vai forçar. Não é isso. O papel do vendedor não é forçar ao cliente a levar algo que ele não deseja, é auxiliar, ajudar a uma compra assertiva. E eu sei que existem vendedores malas, profissionais que não são éticos, como qualquer profissão, tá? Mas a gente vai desconstruir isso.
e vai entender que a venda, o vendedor, ele está ali para auxiliar numa venda, né? Isso é muito importante. E é importante também que vocês conversem com a equipe de vocês sobre isso, tá? Não importa também aqui o grau de habilidade de vocês, como eu já falei anteriormente, aqui a gente vai falar sobre técnicas que dá para ser replicada dentro da empresa de vocês. E uma coisa importante, venda é a habilidade número 1 das pessoas que têm sucesso. Não importa o que elas façam, todas as pessoas de sucesso, elas sabem vender. A venda, no mundo dos negócios, a venda é uma coisa vital e decisiva. Então, é muito interessante que vocês se apeguem a isso, tá? É a habilidade número 1 de todo mundo que é bem-sucedido, é saber vender. E então, eu queria que vocês analisassem aí quais são as suas crenças referente a vendas. Se são crenças construtivas ou destrutivas, né? São crenças limitantes ou são crenças que te fazem avançar. Se você tem um pensamento de que todo vendedor é mala, que venda não é para você, você já está começando o jogo perdendo. A venda para mim sempre foi algo muito natural e é uma coisa que eu gosto. Então, para mim não é uma crença limitante, mas eu sei que para muitas pessoas é, tá? E aí você já entra no jogo para vender perdendo, entendeu? A venda, ela é uma mistura de ciência e arte. Na minha cabeça é assim, a venda, ela é um pouco de ciência porque envolve números, envolve processos, envolve passo a passo, envolve etapas. Então, ela é, né, uma ciência. Quando você olha ali um funil de vendas, é um processo, né? A venda é um processo. Então, ela é uma ciência. Mas tem a parte da arte, que é essa parte de você adquirir habilidade, de você ir lapidando essa sua habilidade de vender ou adquirir essa competência. Então, eu acho muito bacana a venda porque para mim ela é uma ciência e uma arte, né? Uma ciência porque envolve números e tal, número de vendas, e uma arte porque a gente lapida ela, a gente melhora ela, a gente vai adquirindo competência, vai lapidando habilidades, enfim. E aí a gente consegue influenciar nos números, né? É muito bacana, eu adoro vender. Vou me explicar então de fato o tema dessa live, né? Eu quero ensinar aqui algumas técnicas para que você fature mais, para que você venda mais, tá? Entendendo que as vendas é o que mantém a operação de qualquer empresa. Então vamos lá, como que você se torna magnético, né? Como que você, em qualquer oferta que você faça, quando você tem um objetivo de vender qualquer produto ou serviço aí dentro da sua clínica, como que você faz isso, tá? E aí a primeira coisa que eu penso é a influência. Primeira coisa, para a gente vender, a gente precisa ser influente. A gente precisa influenciar pessoas. E porque a influência é o que vai, é como você age na tomada de decisão da outra pessoa, tá? Então é muito importante isso. Só que a influência ela é dividida em dois pontos, na persuasão e na manipulação. A persuasão é a maneira de como você influencia a pessoa a fazer algo para ela, tá? Algo de bom para ela. Isso é persuasão. Manipulação, que também é uma forma de influência, é como você vai influenciar alguém a fazer algo ao seu favor. Vocês conseguem entender essa diferença? Persuasão e manipulação. Então, a gente trabalha com a persuasão nas vendas. Então, como você vai influenciar alguém a fazer algo de bom para ela própria, tá? Então, isso também tem que ficar muito claro. A influência, ela é algo incrível, ela é um poder que, se bem utilizado, ela leva a coisas incríveis, a resultados incríveis, tá? E a gente precisa de coerência, de decência, de ética, né? Porque a gente não vai usar a nossa influência para tirar proveito de alguém, né? A gente está vendo isso aí atualmente em várias plataformas e tal. Enfim, eu particularmente não acho que a influência tem que ser usada dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter muita decência, muita coerência, muita ética, tá? Para usar a influência da gente. Então, e é isso, a influência como persuasão para você ajudar as pessoas a fazer algo de bom para ela mesma, tá? Então vamos lá. Existe dentro da influência a persuasão e a manipulação, e tem um termozinho, que é um termo novo, tem até um livro, que o nome é pré-suasão. Não é persuasão, tá, gente? É pré-suasão, é algo que vem antes da persuasão.
Esse livro é de Robert Cialdini, se eu não me engano, que fala que a influência ela começa antes mesmo da primeira palavra. Olha que louco isso, viu? Eu fiquei apaixonada por esse livro. Recomendo, inclusive, que vocês leiam. É, ela parte da regra que tudo que é dito primeiro, antes da venda conhecer, no primeiro contato, às vezes antes do cliente chegar à sua empresa, isso vai definir se o cliente compra ou não. É muito doido. E que, 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 é, que mentalidade dessa pessoa, né? Entender que a venda começa antes do cliente entrar na sua loja, antes do cliente entrar na sua clínica. E de fato é. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. E essa persuasão, ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né? É uma estratégia, inclusive. A gente precisa aproveitar essas janelas de oportunidades antes do cliente entrar, que vai fazer com que nos ajude na tomada de decisão. Só que a gente tem que fazer isso de uma forma intencional, né? Então, antes mesmo da venda acontecer, a gente já tem um poder ali sobre o cliente. Um exemplo clássico, vamos lá. Dentro de um ecossistema de vendas de carros, né? Dentro das concessionárias do ecossistema de carros, tem uma palavra que é proibida ser dita. Vocês vão entender agora. Carros usados. É difícil você ver um anúncio, as pessoas falando, vende-se carros usados. É difícil, não, é quase impossível você entrar numa concessionária e a pessoa te falar, vou te mostrar um carro usado. Ninguém fala isso. É quase que impossível você ouvir essa palavra. E aí, sabe por que que isso não acontece? Isso é uma técnica utilizada. Porque para analisar carro usado, automaticamente o cérebro da gente imagina que é uma coisa velha, uma coisa é, já gasta, já utilizada, não bem conservada, é automático do nosso cérebro. Então, algo que não está mais inteiro, né? E já cria uma imagem disso na nossa cabeça. Agora vamos lá. A palavra que eles usam é carros seminovos, né? É o tempo inteiro no pátio dos seminovos, vamos ali ver os carros seminovos. Seminovo remete ao quê? Remete a uma coisa que é quase zero, que teve pouco uso. É semi-novo. É quase novo. Olha que louco isso, gente. Isso é a pré-suasão dentro de um ecossistema ali de vendas de carros, né? Então, imagina o cliente ouvindo que ele vai ser levado para um carro. Ah, não, vamos ali, o vendedor te chama, né? Vamos ali, que eu vou te levar para ver um carro seminovo lá no pátio dos seminovos. É totalmente diferente. A cabeça da gente já desenha, o cérebro da gente já desenha uma coisa diferente. E é isso que é a persuasão. Eu dei esse exemplo porque é um exemplo simples, né? Que eu acredito que fica mais fácil de todos aqui visualizar, tá? Então, muito cuidado com a maneira que vocês jogam aí dentro da empresa de vocês, a maneira que vocês fazem as ofertas, né? Certos tipos de oferta, a forma que você está apresentando o seu serviço, o seu produto, pois se você começar a parar para avaliar, você vai ver que muitas vezes você está jogando contra você. É duro ouvir isso, mas de fato é. Muita gente atrapalha a sua própria venda. Eu já fui essa pessoa que atrapalhava a minha própria venda. É muito doido isso, gente. Então comecem a avaliar, comecem a olhar a oferta de vocês, a forma que vocês vendem o produto de vocês, a forma que a equipe de vocês está vendendo os produtos e os serviços de vocês. Que mais? E é óbvio, né, que a gente, enquanto vendedor, a gente tem que ser íntegro, então a gente não pode mentir enquanto ao produto, ao serviço. Isso é um valor muito forte meu dentro da minha equipe, pois cliente nenhum é bobo. E a gente tem que ter ética, né, em tudo que a gente faz. Então, o que eu estou falando aqui é para que você seja coerente com as palavras, tá? Não é para você mentir e enganar o cliente. É que seja coerente. De fato, é um carro usado, mas é um carro seminovo, né? Não existe mentira ali para enganar o cliente, né? Então, a mesma coisa é que a gente use essa persuasão para contribuir na nossa oferta, mas que a gente seja muito coerente, muito honesto com o nosso cliente, tá? Porque eu sei que tem muitos veterinários, donos de clínica, que jogam contra eles mesmos, tá? Inconscientemente, inclusive. Então, outra coisa, vamos falar agora de outra técnica. Existem também alguns elementos que eles são detentores de atenção. Anne, como assim? Eu faço questão de todos os clientes que entram no meu consultório eu chamar pelo nome.
eu tento lembrar ou o nome do cachorro ou o nome do cliente, tá? Se conseguir lembrar os dois, melhor ainda. Então, é uma regra básica, sempre chamar o cliente pelo nome. A pessoa pode estar fazendo o que for. Quando ela ouve o nome dela, automaticamente ela presta atenção no que você está falando. Então, faça questão de chamar o cliente pelo nome 5 vezes, 8 vezes ali durante a consulta. Treinar os seus veterinários e os seus vendedores também para chamar cada cliente pelo nome, para prender a atenção do cliente. Porque isso, com certeza, se ele não tiver muito disperso e ele focar no que você está falando, quase que com certeza ele vai fechar com você ou o serviço ou o produto, entendeu? Porque às vezes a pessoa, você está falando ali, a pessoa só se ateve ao preço e você está falando dos benefícios, das coisas, das características do produto, do serviço e tal, por que que você está indicando, e ele não está prestando atenção, ele está disperso em outra coisa, a cabeça dele está voando. Então, chama ele pelo nome, várias vezes na conversa, tá? Outra tática de persuasão é fazer associações. Olha que massa isso aqui. Você começa a vincular os pensamentos do cliente a outros pré-existentes. Então, assim, um exemplo, usar metáforas. Comparar doenças, tratamentos, medicações. Uma coisa que eu faço muito. Quando eu pego um cachorro com poliartrite, eu sempre comparo com a chikungunya, que é algo que todo mundo sabe que causa dores articulares. Então, eu sempre faço essas associações primeiro para sedimentar o que eu estou falando na cabeça do cliente e para ele enxergar de uma forma mais prática, tá? Então, usa muita metáfora, faz essas associações que faz muito sentido. E quando faz sentido para ele, ele entende e a tomada de decisão também é muito mais assertiva, muito mais rápida. Outra coisa, gerar conexão com o cliente. Fala sobre coisas, se tem filho, aí você vai ter que ter realmente esse olhar, essa escuta ativa, né? Desenvolver essa escuta ativa. Tem filho, então fala que você também tem. Tenta gerar conexão. Pergunta, você é daqui mesmo? Sou, que bom, eu também sou daqui, nasci aqui. Ou então, não, eu não sou, mas minha família é. Enfim, gera conexão. Encontra formas de gerar conexão entre você e o cliente. Por quê? Porque é como se ele te enxergasse como um par e automaticamente ele começa a confiar mais em você, tá? Então, tenta encontrar algo que se conecte com ele, tá? Que conecte você, na verdade, a ele. A maioria das pessoas hoje, elas vivem com muita pressa. E a gente também precisa otimizar o tempo delas. Então, ter um pensamento resolutivo é tudo. O que eu faço sempre, assim, quando eu estou fazendo uma consulta? Eu pergunto, avalio ali o paciente, sem examinar ainda clinicamente, né? Converso ali, tenho uma conversa, sigo um passo a passo de perguntas para o tutor ir me respondendo e tal. Aí, de cara, eu já falo assim, eu acho que pode ser. Tento 3 diagnósticos, 2 ou 3 diagnósticos ali rapidinho na minha cabeça, tá? E já falo, olha, eu acho que pode ser isso, isso e isso. E a gente vai examinar para tentar chegar no diagnóstico. Ali é um pensamento resolutivo, que ele já entendeu que eu sei o que eu estou fazendo e que eu quero resolver o problema daquele cachorrinho. Então, isso também é muito importante, tá? Na venda, né, de um serviço, principalmente. Outra coisa também, o pensamento resolutivo da equipe, tá? Da secretária. Hoje anda todo mundo com pressa, gente. A gente precisa otimizar o tempo das pessoas. Outra coisa muito útil, muito útil, muito útil, é você colocar para você colocar, né, um produto ou um serviço para facilitar a vida do cliente. Então, assim, não venda porque esse remédio é bom por isso, isso e isso, só falando as características. Porque esse serviço é bom, a castração é boa por isso, 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 isso e isso. Não. Tente mostrar, dar exemplos de coisas, como aquilo ali vai ser útil para a vida dele. Porque a chance dele aceitar fazer é muito muito maior. Então vamos lá. Castração de gatos. Os gatos fogem. Então, e é uma dor da maioria dos tutores ver o gato fugir, às vezes foge, não sabe se pode ser atropelado e tal, tem o risco. Tem a questão também de briga, tem a questão de passar a noite fora, a pessoa preocupada. Então, quando você falar da castração, você não vai falar só dos benefícios da castração, você vai falar de algo que é útil para ele também. Olha, isso aqui evita que ele fuja. Se ele já está fugindo, vai diminuir as saídas dele. Tenta sempre correlacionar com algo que seja útil para o cliente, não só pensando no pet, porque quem vai tomar a decisão é o tutor, entendeu? Que mais? Pense sempre como
que aquele serviço ou produto vai impactar na vida do cliente. Quer ver uma coisa, um exemplo que eu gosto também? Um exemplo prático, é o cachorro que está se coçando. Aí tem algumas medicações que são muito caras, né? Tem uma aplicação que custa em torno de R$ 500 para aliviar a coceira do cachorro. Se você oferecer dizendo só os benefícios daquela medicação, que era como antes eu tentava vender, era muito difícil. Hoje, uma forma mais simples de conseguir vender essa medicação é falando assim: olha, essa medicação aqui vai aliviar muito a coceira dela. E eu sei que você não está conseguindo dormir, porque de noite ela fica se coçando, né? Olha, eu já estou imaginando ali que o cliente não está dormindo, se o cachorro dorme dentro do quarto. A gente pergunta isso antes, né, durante a consulta. Então, e o cliente fica agoniado ali vendo o cachorro coçar. Então, quando você faz a oferta dessa forma, a chance dele fechar é muito maior, tá? Lembrem disso. Alguns tutores, eles não levam o cachorro e o gato na clínica por conta da doença do cachorro ou do gato. Eles levam porque está doendo neles. Isso é muito importante observar. Então, por isso que a venda tem que ser relacionada a algo que seja útil para eles também, tá? Porque isso facilita na tomada de decisão. Então, vamos lá, os princípios para quem quer ser mais persuasivo. Reciprocidade, ela é mais eficiente quando ela é natural, tá, gente? Quando ela é inesperada e quando ela é significativa e personalizada. Ah, eu sou uma pessoa empática, eu sou uma pessoa recíproca. Não é sobre isso. É sobre você fazer a leitura daquele cliente quando ele entrou no seu consultório e tentar aplicar esse gatilho mental da reciprocidade, tá? Dar informações que são úteis para ele, tentar realmente entregar para ele sentir essa reciprocidade, que ele está pagando uma consulta e você está entregando muito mais. Semelhança, fazer vinculação com o cliente, com o pet, um exemplo. Eu já passei por um problema assim, o meu pet também sofreu dessa doença, ou tentar relacionar pelo sobrenome. Quando eu pego alguém com sobrenome Costa, Flick é mais difícil, né? Mas Costa, a gente é parente, hein? Será que você é meu primo e não sei o quê? A gente vai gerando mais conexão e eu consigo um poder de persuasão maior com essas pessoas. Prova social, falar com essa pessoa, tipo assim, aqui na clínica, na cidade pequena é muito mais fácil isso, tá, gente? Todo mundo se conhece. Aí, a gente já tratou dezenas de cães assim. O cachorro, se eu souber que ele tem algum amigo que já teve essa doença, né? O cachorro de um amigo já teve essa doença, eu também uso isso, né? Na cidade pequena, quem é do interior, isso fica mais fácil. Então, assim, o cachorro de seu amigo teve um problema igual e tá ótimo. Foi 1 semana de tratamento, 3 semanas de tratamento, enfim. Isso também é muito bacana. É uma prova social, às vezes, quem tá na capital, que atende cachorros de famosos, né? Olha, o cachorro da blogueira tal, a gente atendeu, tava com essa mesma doença, mas graças a Deus deu tudo certo. Melhorou em tanto tempo, em X dias, X semanas. Isso é uma prova social importante, tá, gente? Também acaba sendo um poder de persuasão muito grande. Autoridade também, sempre contemplando a competência e o caráter, né, enquanto profissional, escassez e consistência, tá? Então, para vender mais, vamos lá, dicas bem rápidas aqui agora, bem diretas. Para vender mais, o cliente ele precisa perceber que vocês têm unidade. Lembra que eu falei lá no início? Que vocês estão juntos. Não é você contra ele, não é uma queda de braço, não é você tentando convencer ele a vender porque você quer sair satisfeito com a venda. Não. Você tem que sair menos satisfeito com a venda, ele tem que sair muito mais satisfeito com a aquisição. Então ele precisa entender que não é ele contra você, é você e ele contra o problema. É você mais ele contra o problema. Ficou claro? Porque, como eu falei lá no início das crenças limitantes, muitas pessoas, assim como muitas pessoas aqui, né, veterinários, donos de clínica, tem muitas pessoas lá fora também que tem essa crença limitante, que acha que todo vendedor é chato e tal. Então, quando a pessoa sente que você está vendendo ali, tem muita gente que tem essa impressão, tá querendo me empurrar. Não é sobre empurrar, não é sobre isso. É sobre você resolver um problema dele. Então, ele tem que perceber que o problema dele também é um problema seu, que tá você e ele contra o problema, tá? Vocês dois são aliados e vocês jogam em prol de um mesmo objetivo, né? E isso tem que ficar muito claro para ele. O nome disso é venda relacional, né? É relacionamento com o cliente. E quando o cliente já percebe que é um parceiro seu, aí ele te vê, ou então quando ele te vê como algo que ele almeja, aí a chance dele comprar é muito mais fácil, né? Aceitar a proposta de forma mais positiva. Outra coisa, toda a equipe precisa estar com a aparência bem cuidada.
Fardamento não pode estar rasgado, sujo, apertado, folgado, enfim. Jaleco tem que estar limpo, as unhas organizadas, a pessoa, barba, cabelo, não pode estar com a barba por fazer. Quem trabalha com atendimento, gente, isso é básico, tá? Todo mundo, desde quem entra, ou quando o cliente entra na clínica, desde quem atende ele até o veterinário, tem que estar todo mundo muito organizado, tá? Organizado, eu não digo ser coisas caras, roupas caras, não é disso que eu tô falando. Mas tá todo mundo com uma boa aparência. Isso impacta positivamente na tomada de decisão dos clientes. Isso é um fato, tá? Não é Anne que está falando, é estudo científico. Parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito aqui. Porque eu sei aqui que tem muita gente que sabe disso, mas que os colaboradores estão com a farda rasgada, manchada. E é chato, né? Eu, como cliente, eu me sinto, né? Não sei se eu sinto segurança. Não só segurança, mas, não sei, me remete a uma coisa descuidada, desleixada. E talvez eu não confie em deixar meu pet ali. E aí, outra coisa também, traz para a consciência de vocês. Se um cliente vai ser atendido por um veterinário que está com o jaleco todo sujo, sujo de poeira, sujo, né? O jaleco é branco, geralmente a gente encosta em alguns lugares ali e fica sujo e tem que lavar. O jaleco tem que lavar ou todos os dias ou dia sim, dia não. Tem como ficar usando ele vários dias seguidos porque vai sujando, vai acumulando sujidade. Você acha que o cliente vai confiar num veterinário, vai confiar a vida do cachorro dele num veterinário que não sabe nem se cuidar? Porque dá uma impressão de desleixo, né? Eu já passei por situações dessa aqui, de um cliente me ligar para me dizer que o jaleco do veterinário estava preto. E de fato estava. Eu não estava aqui na clínica, mas assim, acho que tinha semanas que ele estava atendendo com aquele jaleco. Logo no início. Então, assim, é bem complicado para um cliente perceber. Imagina quantos não perceberam. Ele foi o que teve coragem de me ligar. Mas imagina quantas pessoas não perceberam a mesma coisa. Então, assim, o nosso cérebro, ele toma as decisões, né, de forma rápida e muito prática. Então, como que. Na primeira coisa, você vê um veterinário ali com o jaleco todo sujo, a unha cheia de sujeira embaixo, uma aparência bem descuidada, desleixada. Você não vai confiar, o seu cérebro não vai confiar, o seu cérebro vai inventar várias coisas para você não deixar seu cachorro ali. É simples e é o óbvio, e o óbvio às vezes precisa ser dito, né? Isso também se aplica para ambiente, tá, gente? A sala, a loja, o cheiro, tem que estar tudo limpinho, tudo organizado. Isso ajuda na tomada de decisão do cliente. Ele toma a decisão mais rápido do que ele chegar num lugar que está todo bagunçado, entendem? Dê atenção para o cliente e para o paciente, é óbvio. Não façam tudo no automático. Treinem a equipe de vocês para não fazer tudo no automático, tá? Escute o cliente com atenção, desenvolva essa escuta ativa, dê atenção, não interrompa ele enquanto ele estiver falando, deixe ele falar. Às vezes tem cliente, gente, que vai chegar tão ansioso que vai falar por 5 minutos direto, assim, e deixa ele falar no consultório. Faça de tudo para captar o que ele quer dizer. Às vezes a gente se atém ao que a gente criou na cabeça da gente, né? Mas dá atenção para o que ele está falando, entende o que ele está falando, o que ele está demandando enquanto cliente, tá? Isso vai facilitar a sua forma de convencer ele. Não faça outra tarefa enquanto você estiver atendendo um cliente, seja no balcão, seja dentro do consultório. Não fica mexendo no celular, não tem coisa mais irritante você chegar numa loja e aí o atendente está sentado no balcão mexendo no celular. Oi, posso te ajudar? Meio que gritando com você. Eu acho isso de uma deselegância, sabe, de um tom assim. Eu não gosto. Eu não compro. Você vê como é o cérebro da gente, né? Eu não compro. Se eu chegar numa loja, entrar, olhar assim algumas coisas, a pessoa tá de lá me gritando, mexendo no celular e não levantar para vir me atender. Eu não gosto, tá? E eu tenho certeza que a maioria dos clientes não gostam. Então, assim, o celular é um mal necessário, eu costumo dizer isso. E se ele estiver atrapalhando, se você olhar nas câmeras e ver isso se repetir, eu sugiro que você proíba o celular na sua clínica, tá? Se as pessoas não têm maturidade para usar de forma correta, é melhor não utilizar, porque com certeza você está perdendo venda por conta disso. Atenção ao cliente é algo básico, tá? Dar atenção ao cliente é algo básico. Então, é o mínimo que a gente pode fazer. A pessoa vai gastar o dinheiro dela ali na nossa empresa. E ela pode simplesmente pegar o dinheiro dela e gastar em outro lugar. Então, deem atenção aos clientes. Outras coisas, outras dicas aqui para vender mais. Sempre explique.
tudo que você for fazer passo a passo. Tudo. Se precisar, desenho. Eu tenho o costume de quando eu vou fazer uma vacina, eu pego, mostro a validade, mostro o lote. Quando eu pego um soro, mostro tudo, 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 tudo. Isso gera confiança, tá? E o cliente ele não pode sair com dúvida. Agora, olhando de uma outra perspectiva, tem cliente que tem vergonha de perguntar. Tem gente que tem vergonha de perguntar. Então, quanto mais você explicar para ele sair sem dúvida nenhuma, melhor, tá? Porque tem gente que tem vergonha de perguntar. Então, seja sobre o procedimento, seja sobre a doença. Tem gente que nunca vai falar que tá com dúvida, tá, gente? Então, seja o mais claro possível quando você for explicar uma medicação, a utilização da medicação, tudo. Seja o mais claro possível. Tenta não usar tanto termo técnico. Quando precisar, correlacione, como eu falei anteriormente. Correlaciona. Hoje eu atendi um paciente que a gente falou muito sobre leishmaniose. E aí eu falei, leishmania tem cura, Anne? Eu falei, não, não tem cura. Mas tem tratamento, assim como a AIDS. As pessoas que são soropositivas, que têm a síndrome da imunodeficiência, elas hoje não têm nem características, né? Porque antes, no início dos anos 90, as pessoas morriam assim. E aí criou aquele estereótipo, né? Hoje, se tomar a medicação direitinho, as pessoas têm vida normal, então é a mesma coisa. Leishmaniose, ela tem um tratamento que não é curativo, ela não deixa de ter a doença. Mas ela não vai ter os sintomas clínicos, o cachorro, né, no caso, a pessoa não, o cachorro, vai ser tratado e a gente vai precisar ter cuidado, vai usar coleirinha, porque ele não vai mais, ele não deixa de estar doente, ele pode continuar transmitindo, por mais que a carga parasitária seja baixa, mas ele não tem característica de que está doente, e eu correlaciono com o tratamento para AIDS. Então, tentem correlacionar para explicar, para ficar mais claro para o cliente entender. Tá? Outra coisa para vocês venderem mais. A venda, o mais importante não é o que você diz. Anotem isso aí. Nas vendas, o mais importante não é o que você diz. O mais importante é que o cliente percebe. E é diferente. Muito mais importante do que o que você diz é o que o cliente percebe. E aí é que tá a percepção dele de valor, a percepção, tudo que a gente falou aqui, até aqui, é importante, porque isso vai fazer com que ele tome a decisão por positiva ou negativa, né? Se ele vai querer ou não. Então, você pode saber tudo sobre um produto, um serviço, mas a maneira que você vende para a pessoa, que você apresenta isso para a pessoa, vai importar muito mais do que a forma que você está falando. Você pode saber de todas as características de tal medicamento, de tal procedimento. Mas a forma que você fala é muito mais importante. A forma que você vai apresentar isso para a pessoa, estruturar essa apresentação para a pessoa ali no momento da venda, da oferta, é muito mais importante. Tá? Um exemplo. Se você for atendido por um médico e ele fala tudo certinho, tudo perfeito, sobre o procedimento que ele vai fazer, um procedimento cirúrgico em você. Maravilhoso, termos técnicos e tal. Só que se você sentir que ele está inseguro, ele soube explicar tudo. Ele explicou tudo que tinha para ser explicado. Mas se você sentir que ele está inseguro, acabou ali. Acabou. Eu duvido que você faça cirurgia com ele. Eu duvido. A não ser que seja a sua última opção, sua única opção. Gente, se você notar que a pessoa está insegura, você não confia. E quando você não confia, você não compra. É simples. Isso é para tudo. Eu usei o exemplo de uma cirurgia porque é algo mais, né? Mas assim, não quer dizer que o médico é ruim porque ele não sabe fazer uma oferta. Ele só está inseguro com a forma que ele vai fazer a oferta. Só que se você perceber isso, você não vai querer comprar com ele. É fato isso. Então, assim, se o cliente ele percebe uma insegurança, ele vai ficar com mais insegurança na cabeça dele, né? O cérebro dele vai ficar pensando nisso, porque ele vai pensar assim: se a pessoa não é capaz de resolver isso dela, como que ela vai ser capaz de resolver o meu problema? É o cérebro, o neurônio espelho. E aí agora eu quero que você faça uma avaliação sobre isso, tá? Será que você e o seu time tá passando segurança para os clientes de vocês? Isso é importante, tá? Muito importante. Eu já vi várias equipes que não passavam a imagem do que elas
que elas acreditavam no que elas faziam, tá? Eu já tive situações dessa aqui, de ter bons profissionais trabalhando, principalmente veterinários, mas que nem eles acreditavam no que eles estavam vendendo. E não é porque eles eram maus profissionais, não é sobre isso. É sobre não saber vender, tá? Então, se nem a gente acredita no que a gente está fazendo, como que a gente vai convencer o outro? Então, eu queria que vocês avaliassem, é um exercíciozinho para vocês fazerem. Avaliem dentro da empresa de vocês como que está sendo a oferta. Vocês estão passando a segurança que é necessária, tá? Eu já vi também um colaborador que nunca tinha trabalhado no ramo pet. Na verdade, ele nunca tinha trabalhado nem como vendedor, então ele estava no processo de lapidação. E aí ele vendeu a ração mais cara que tinha aqui na clínica. Era uma ração, não vou dizer a marca, de 15 quilos. Se eu não me engano, era R$ 465, R$ 495 o saco. Ele vendeu. Ele tinha um mês trabalhando aqui. Estava em processo de lapidação ainda. Mas, gente, eu sei o que foi que fez ele vender. Foi o brilho no olho. Foi a convicção, a segurança, o entusiasmo que ele atendeu aquele cliente. Isso foi o que fez ele vender. Ele não sabia tudo que estava ali de especificação daquele produto. Ele meio que leu a embalagem ali na frente do cliente. Mas o brilho no olho dele foi o que vendeu aquele saco de ração. Como isso é importante, né? Então, cadê o brilho no olho da equipe de vendas de vocês? É brilho no olho que eu quero. Na minha equipe e na de vocês também, tá? Por muito tempo, eu não entendia porque eu era uma vendedora tão boa. Porque eu vendia de forma empírica, né? Eu não sabia o que eu fazia. Hoje eu entendo. Hoje eu vejo, assim, eu olho para trás e vejo que o que vendia, na verdade, não era só a Anne que sabia vender. Era o meu entusiasmo, o meu brilho no olho, a minha convicção. Esse era o meu diferencial. Por isso que eu adoro vendas. E o exercício para vocês é: vocês comprariam de vocês mesmos? Comecem a exercitar isso. Eu acho que até postei um vídeo no Instagram falando sobre isso. Do jeito que você passa, o que você faz, do jeito que a sua empresa passa, o que ela faz, vocês comprariam? É... Como que você se sente se você fosse cliente? Você sente segurança naquele local? Pensem nisso, façam esse exercício, tragam isso para a consciência. Avalie o atendimento da sua clínica, tá? Tem uma outra coisa também que para vender mais eu acho interessantíssimo. É uma frase que eu digo: o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Um bom vendedor, ele entrega o que ele prometeu. Um ótimo vendedor, ele entrega mais do que a pessoa estava esperando quando ela comprou. Então, ele entrega acima do que a pessoa estava esperando. Eu, eu sempre fui assim. Eu sempre prometi menos e entreguei mais. O nome disso é over delivery, né? Eu sempre fui dessa pegada do over delivery, de entregar sempre a mais, pensando na satisfação do cliente, na experiência do cliente. Eu quero que aquele cliente me recompre, eu quero que aquele cliente me indique. Eu sempre pensei nisso, mesmo antes de estudar sobre encantamento de clientes, mesmo antes de entender sobre o processo de vendas. Você vê que era de uma forma empírica que eu fazia e sem processos bem definidos, mas eu já fazia. E para mim a venda ela só termina quando o cliente retorna. Não para um retorno de uma consulta, mas quando eu fidelizo aquele cliente. Aí a minha venda completou. E isso é muito massa, viu? Comecem a avaliar isso aí dentro da clínica de vocês também. Eu comemoro muito, para mim significa muito quando o cliente volta, porque aí eu sei que a minha venda está completa. Tem pessoas que acham que a venda terminou ali quando passou o cartão, e não é assim, tá? Outra coisa também, para a gente vender mais, é acreditar naquilo que a gente faz. E acreditar que aquilo que a gente faz muda a vida de outra pessoa. Aquilo que você faz vai tornar a vida da pessoa mais fácil, vai facilitar a vida da pessoa, vai mudar para melhor de alguma forma. Gente, se você não acreditar nisso, a sua oferta vai ficar xoxa, sem graça. E a pessoa também, a tomada de decisão vai ser mais lenta, digamos assim. Eu acredito tanto nisso, e a minha equipe também acredita tanto nisso, que a gente acredita que vender é servir. Olha que doido isso. Eu sou tão chata quanto a honestidade aqui das vendas, que para mim é proibido vender alguma coisa aqui na clínica que não vai ser útil para o cliente. Eu não gosto desse negócio de empurroterapia. Aqui não acontece esse tipo de situação, tá?
Mas quando você, sua equipe, quando todo mundo que está ali na frente de vendas, a gente entende que vender é servir, o cérebro da gente busca opções para ajudar o outro. É mudança de mindset, mudança de mentalidade, como eu venho falando aqui. O cérebro ele busca opções, né? Ele busca trajetos, novos trajetos, enfim. Então é uma forma simples de você treinar o seu cérebro para vender mais, inclusive, né? Porque ele busca opções para oferecer para o cliente de forma honesta, é óbvio, para ser solução para aquele cliente. Então, vender é servir. Vejam e entendam a venda dessa forma. O vendedor, ele é um resolvedor, tá? Ele é um solucionador. Todo vendedor é um solucionador, tá? E quando você cria, vamos concluir agora, né? Quando você cria um modelo mental, né? Um quadro mental ideal antes da venda, a chance de que as pessoas comprem e comprem de uma forma mais fácil é maior. Então, voltem lá, se vocês anotaram, sobre persuasão. Não se esqueça daqueles elementos que a gente falou de persuasão durante a venda, tá? É preciso ser intencional, é preciso ter estratégia. Eu venho falando disso também já há algum tempo. Tudo é método, tudo é passo a passo, gente. Tudo é treinável. Hoje a gente consegue. Tem pessoas que ganham a vida, que são pagas hoje para entender, para desenvolver um método, desenvolver um passo a passo. Então, tudo é baseado nisso, tá? E mais importante do que o que você diz é o que o seu cliente percebe. Não esquece disso, não esquece disso. Voltando a dizer, um bom atendimento não é diferencial, bom atendimento é obrigação de todo estabelecimento. Todo, não só clínica veterinária. Então não se vanglorie porque eu tenho o melhor atendimento, um bom atendimento é obrigação, tá? Você e sua equipe tem que ter isso muito claro na cabeça. A gente precisa ir além. E a gente precisa de quê? Ter técnicas para vender, tá? Porque um bom atendimento hoje não é diferencial para empresa nenhuma. E eu quero que vocês saiam daqui vendendo mais. Eu quero vender mais, óbvio, eu quero ver vocês vendendo mais. Eu quero bombar com vocês, tá? Então aproveitem esse tema aí e bombem na venda de vocês aí na clínica de vocês, tá? Tá vendo que eu amo falar de vendas, gente? Para mim é leve, vendas é o meu parquinho, é minha Disneyland. Eu adoro falar de vendas, de verdade. Então vamos botar fogo no parquinho, viu? Fogo, fogo, fogo. Coloquem a equipe de vocês para assistir partes dessa live, ou então anotem, conversem com eles, tá? Isso é muito importante. E eu quero saber agora o que vocês acharam dessa live. Quero que agora, quando terminar aqui, vocês vão lá no meu Instagram e mandem mensagem para mim. O que vocês acharam? Se você gostou desse conteúdo, me mandem mensagem lá, tá? Eu vou esperar vocês lá, por favor, tá? Olha a reciprocidade. E se fez sentido para vocês tudo que eu falei aqui, né? Porque eu acho que é importante que faça sentido para vocês também. E se eu te provoquei de alguma maneira, se vocês tiveram algum insight, às vezes aquilo que eu falei é um ajuste fino. É aquele ajustezinho de 0,5 milímetros para deixar a equipe redondinha. Às vezes foi uma coisa, uma frase que eu falei aqui, tá? E eu sei que cada um aqui tem um contexto, cada um da nossa cidade diferente, tem um modelo de negócio diferente, mas as vendas é o que mantém a nossa operação. Ninguém pode deixar de olhar para esse pilar dentro da empresa. Então, não deixem de colocar em prática tudo que vocês viram aqui nessa live, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus e eu espero vocês na próxima live, tá? Boa noite.